Nesse primeiro momento da aula, a gente revê alguns assuntos que a gente já tinha visto na aula passada, só para deixar mais claro, e depois a gente dá sequência. Mas eu queria ver com vocês primeiro. O que vocês acham? Vocês preferem que eu já inicie o novo conteúdo ou que eu comece revendo um pouco do que a gente viu na semana passada? O que vocês preferem? Pessoal, preciso de um feedback de vocês. Pode responder no chat, pode responder aí no microfone. O que vocês preferem? Pode rever, o Ítalo. Rever um Rever é melhor pouco, um né? pouquinho, né? Pra gente estar mais por dentro, porque a gente esquece tudo, entendeu? Beleza, um pouco quer que rever, um pouco prefere que já dá início. Então eu vou fazer uma revisão um pouco mais rápida, só para a gente não perder muito tempo, tá bom? Vou estar projetando a minha tela para vocês. Me confirme se apareceu aí. Certinho. Ok, então. Ô Daniela, eu vou só dar uma revisadinha rápida, porque talvez alguém ficou com alguma dúvida, não perguntou, mas eu vou tentar não agarrar muito no conteúdo da semana passada para a gente dar sequência, beleza? Não, sem problema, Ítalo. Não, não, Só questão, cada um, né, tem não, uma com forma de certeza, com avaliar, certeza. mas Foi sem justamente por problema. isso que eu perguntei. Se todo mundo não quisesse que revesse, aí eu já iniciaria direto. Mas eu vou só dar uma revisão rápida para a gente adiantar aqui. Na semana passada, a gente viu sobre inserção de imagens, correto? A gente aprendeu como que a gente manipula uma imagem, como que a gente corta, como que a gente coloca borda, correto? Então, a gente viu que a gente tem basicamente quatro formas, né? Assim, as formas mais comuns da gente estar adicionando imagens no nosso documento. A gente pode adicionar ou clicando no ícone de imagem, ou a gente pode vir aqui na guia inserir imagem e escolher qualquer uma dessas opções. Só lembrando a diferença delas, upload do computador, a gente busca uma imagem dentro do nosso computador, né? As imagens que a gente tem no nosso documento e tal. Pesquisa na web, a gente pesquisa na internet uma imagem, no caso a gente vai procurar no Google Imagens. Pelo Google Drive, a gente vai pegar uma imagem que a gente já tenha no nosso Drive. E por URL. Por URL seria, no caso, a gente pega um link de uma imagem qualquer, né, que a gente tenha, e traz aqui para o nosso documento. O Google Fotos, a gente vai utilizar ele quando a gente utilizar a conta no telefone. Aí uma foto, uma imagem qualquer que a gente tem, a gente consegue trazer ela para cá. Pela câmera seria a mesma ideia, né? Quando a gente está trabalhando com o Google Documentos no telefone, que aí a gente usa a câmera ali naquele momento e coloca a nossa imagem. Vou pegar, por exemplo, pesquisa na web. Vou pesquisar aqui uma imagem qualquer. Vou aguardar, vai abrir aqui a parte de pesquisa. Ok, vou pesquisar aqui, por exemplo, cachorro. Ótimo, aí ele vai me mostrar várias imagens que a gente tem dentro das pesquisas. Vou pegar uma qualquer que eu queira adicionar do meu documento. Vou clicar em inserir. Feito isso, a imagem já vai estar aqui disponível para mim fazer as edições dela, né? Porém, o que eu percebo de cara? Eu não consigo mover essa imagem. Por quê? O ajuste de texto dela não me permite fazer isso. O ajuste automático ele é inline, ou seja, ele é alinhado com o documento. No caso, seria alinhado aqui com o texto, né? Então, no caso, como eu não tenho um texto, eu não estou vendo o que está acontecendo. Então, o que acontece? Mas supondo que eu vou digitar aqui um texto qualquer, só para a gente ver o que acontece. Olha, ok. Vou diminuir um pouco o tamanho dessa imagem, só para a gente entender a diferença. Olha,
Quando ela vem nessa opção aqui, que é o inline, olha o que acontece. O texto, a imagem ela vai ficando aqui alinhada com a borda esquerda do texto. Eu não consigo mover ela, por exemplo, para a direita. Olha, ela fica travada aqui, ó. Ela fica presa. Na verdade, eu até consigo mover ela, mas eu percebo que ela fica travada aqui junto com o texto. Aí a gente tem outras opções também de alinhamento. A gente pode vir aqui nas opções, ajuste de texto. A gente tem, por exemplo, ajustar com texto. Agora, olha como é que já fica bem mais interessante. A gente consegue colocar a imagem de acordo com o nosso texto. Na verdade, eu vou até justificar esse texto aqui para a gente ver melhor essa questão do alinhamento. Ó. Beleza, aqui agora eu tenho o meu texto. O que eu vou percebendo? A imagem ela vai se adequando de acordo com o texto. E a gente tem que observar o seguinte. A gente tem uns espaçozinhos que ficam aqui entre um texto e outro. Por quê? Esse espaçozinho a gente chama ele de margem. Aqui a gente consegue mexer nessa margem. Tanto que eu mostrei para vocês que se a gente zerar essas margens, a gente consegue chegar a imagem aqui, olha, bem próxima do texto, sem que ele seja quebrado, olha. Olha, esse alinhamento aqui dá para a gente entender direitinho. As margens aqui estão zeradas, então eu consigo chegar ao texto bem próximo da minha imagem. Se eu vier aqui e aumentar essas margens, ó, vou colocar 0,2. Ó, vai percebendo que já vai criando uma margem em volta, olha, criou no superior e no inferior, porém a esquerda e a direita ainda está sem margem. Vou colocar na esquerda agora. Ó, aí agora até já cobriu o suficiente para o texto sair, ó. Ó, beleza, aos 0,2 aqui, vou colocar um pouquinho mais, agora na direita. Olha que interessante, ele vai criando esse espaçamento para a gente, que a gente chama isso de margem, ok? A gente também tem outras opções de alinhamento, né? Quebra de texto, aí no caso o texto vai ficar um pedaço para cima e um pedaço para baixo, né? No caso o texto foi quebrado, como o próprio nome já diz. Na opção de quebra de texto, a gente também tem as margens, né? Superior e inferior. Se eu diminuir elas e chegar em zero, eu vou conseguir chegar bem próximo aqui do texto, para a gente ter uma visualização melhor, talvez, né? Dependendo da situação. A gente tem atrás do texto, né? Que aí a imagem vai por trás, e na frente, ok? Também nessa parte de edições de imagem, eu mostrei como que a gente aumenta uma imagem mantendo a proporção dela. A gente faz o seguinte, a gente pega essa imagem, vem aqui em tamanho e rotação. Aí a gente tem, por exemplo, que essa imagem está me ocupando 8,22 centímetros. Ou seja, se eu pegar aqui, ó, alinhei ele aqui, ó, tá no 0. Eu vou observar que ele está vindo aqui no rumo do 8 mais um pouquinho. Se eu quiser aumentar ela, lembrando que bloquear a proporção tem que estar ativado, vamos supor que eu quero que ele tenha 9 centímetros. Ou seja, agora observa que ele vai estar aqui no rumo do 9 e aí ele aumentou a altura proporcionalmente. Aí supondo que eu queira aumentar a altura, eu quero que ele tenha 8 centímetros de altura. Proporcionalmente ele tem que ter 12,2 de largura. Isso a gente percebe porque a imagem está mantendo a proporção. E se eu desativar essa opção, o que acontece? Se eu vier aqui aumentar só a largura agora, olha o que aconteceu, a imagem ficou esticada. Da mesma forma, se eu vier aqui diminuir, ela ficou encolhida. Se eu vier aqui aumentar somente na altura, ela ficou agora esticada de novo. Então, o que acontece? Se você não tem proporção, a sua imagem vai deformando. Isso não é uma coisa interessante quando trabalha na edição de imagens. A gente também consegue mexer por aqui, né, que é até uma forma mais prática de ser feita. A gente só não pode alterar por aqui, olha. Se você pegar em qualquer uma dessas alças, da esquerda ou da direita, da parte de cima ou da de baixo, você vai estar alterando a proporção da imagem, né, olha. Então isso não é legal, isso não é interessante. O bacana é você alterar sempre por essas bordas da direita, dos cantos superiores ou dos cantos inferiores. Outra coisa que a gente viu também é a rotação, no caso, né? A gente pode rotacionar 90 graus, que no caso é girar a imagem por completo, ou eu posso vir aqui e aplicar somente o ângulo que eu quero, aquela que ela gira 50 graus. Então ela veio, aplicou 50 graus de rotação. A gente pode vir também e aplicar as formatações de cores, né? Igual eu mostrei. Por exemplo, se eu quiser que uma imagem fique com estilo preto e branco,
Eu venho aqui e aplico um filtro nela. Olha aqui as opções de filtro que a gente tem. Olha, a gente tem várias opções de filtro. O filtro preto e branco é esse daqui, olha. Que bacana. Por exemplo, se eu quiser que essa imagem fique com aquele aspecto de uma imagem transparente, uma imagem de marca d'água. Como que eu faço isso? Eu coloco ela por trás, né, primeiramente. Aí agora eu vou trazer ela para trás do meu texto aqui, ó. Vou fazer ela ocupar o tamanho do meu texto inteiro. Porém, da forma que ela está aqui, a visualização não está muito boa. O que eu vou fazer? Eu vou deixar essa imagem um pouco mais transparente. Venho aqui nas opções de ajuste, venho diminuir um pouco a opacidade. Aí eu posso aumentar um pouco no brilho, diminuir um pouco o contraste. Aqui eu acho que aqui eu posso fazer o contrário, diminuir o brilho e aumentar o contraste. Olha que interessante. Eu consigo visualizar direitinho o meu texto e consigo ver a imagem no fundo. A gente chama esse efeito, né, de marca d'água. Isso acontece muito quando você quer colocar uma logo, às vezes alguma coisa de uma escola, de uma empresa e tal. Você utiliza esse recurso. Mostrei também como que a gente faz o recorte dessa imagem. A gente pode vir aqui, por exemplo, ó, deixa eu inserir uma outra imagem aqui. Vou pegar, por exemplo, agora uma imagem via link, né? Vou pegar aqui um banco de imagens, né? Igual eu mostrei para vocês, pegar um banco de imagens qualquer. A internet hoje está ajudando, não. Vamos pegar Pixabay, é um banco de imagens interessante. Isso, gente, eu estou mostrando com uma imagem de um banco de imagens, mas você pode pegar qualquer imagem da internet. Ou seja, qualquer imagem que você viu na internet e quer usar essa imagem, é só você copiar o link dela. Olha que interessante, eu vou pegar essa daqui dos morangos. Cliquei na imagem que eu quero, botão direito, copiar endereço, volto aqui, inserir imagem URL. Eu vou colar o link que eu acabei de copiar, beleza, a imagem já veio para cá. Olha que interessante. Não quero usar essa imagem completa, eu quero ela mais recortada. Como que eu faço? Ó, no caso, aqui a minha visualização ela tá maior, mas a visualização padrão de vocês vai ser assim. Quando você clica na imagem, já aparecem essas opções aqui, olha. Eu posso vir aqui nas opções de recorte e recortar a minha imagem. Ó, vou trazer ela aqui e vou trazer aqui, olha. Clico no Enter, perfeito. Agora eu tenho uma imagem mais recortada, ou seja, uma imagem um pouco menor. Isso não me impede, obviamente, de aumentar ela. O que eu quero dizer com cortar, quer dizer que eu estou pegando agora uma área menor daquela imagem original. Posso vir aqui, por exemplo, e aplicar uma borda nessa imagem. Vou aplicar, por exemplo, uma borda simples, com 3 pontos de espessura na cor vermelha. Bacana, apliquei uma borda. Também deixa eu mudar o alinhamento dela aqui. Ok, agora eu apliquei uma borda nela. E semana passada, né, agora já fazendo um adendo com a aula de hoje, eu mostrei para vocês como que a gente inseria uma tabela, correto? Eu mostrei que a gente pode vir aqui, vou colocar aqui, ó, aula 2903. Eu mostrei para vocês que a gente pode vir aqui, inserir um desenho, inserir emojis e tal, mas o objetivo da aula de hoje é a gente explorar as tabelas. As tabelas dentro dos documentos, elas servem para a gente organizar informações, para a gente categorizar alguma coisa. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma lista, por exemplo, lista de compras. Bacana, uma lista simples, lista de compras. Eu consigo fazer utilizando uma tabela, que aí eu posso classificar os meus itens, por exemplo. Quando a gente vai inserir uma tabela, a primeira coisa que a gente tem que pensar é na quantidade de linhas e na quantidade de colunas que a nossa tabela vai ter. Observa que à medida que você vai passando o mouse aqui, vai aparecendo esses numerozinhos. Por exemplo, aqui ela está 9 por 6. O que isso quer dizer? Que eu vou ter 9 colunas por 6 linhas. Por exemplo, eu quero criar uma tabela onde eu vou
cadastrar os meus alunos e eu vou ter uma coluna para número de matrícula deles, no outro o nome deles e no outro a nota deles. Por exemplo, quero fazer um lançamento de notas. Então, eu vou ter 3 colunas. E agora eu quero determinar a quantidade de linhas. À medida que eu vou descendo aqui, olha, observa que eu vou aumentando. O limite inicial que a gente tem é 20, tanto para a linha quanto para a coluna. Então, inicialmente, eu consigo criar uma tabela de 20 por 20. Porém, uma tabela de 20 por 20 já é uma tabela enorme, gente, enorme. Só para vocês terem noção, 20 por 20, eu tenho 400 quadradinhos ali para mim poder fazer o que eu preciso. Isso é demais para a maioria das situações. Ou seja, às vezes é melhor você fazer uma tabelazinha menor e à medida que você for precisando, você vai inserindo linhas e colunas. Por exemplo, vou aqui começar com uma tabela de 3 por 7, ok? Cliquei. Ótimo, agora a minha tabela ela já apareceu aqui no meu documento. Primeira coisa que eu posso perceber é o seguinte, eu tenho linhas e tenho colunas, então eu vou categorizar aqui para vocês as colunas e as linhas, que vai ficar mais fácil da gente ir acompanhando as explicações. Linha 3. Ok. Depois que eu já criei a minha tabela, eu tenho a opção de crescer ela. Por exemplo, se eu quisesse adicionar mais uma coluna. Eu não estou querendo que... Eu preciso de mais uma tabela, por exemplo. Preciso de mais uma coluna, no caso, né? Agora eu quero uma coluna entre a coluna 2 e 3. Quando eu clico com o botão direito, olha que interessante esse menu que abre aqui para nós. Eu posso inserir uma linha acima, uma linha abaixo, uma coluna à esquerda, uma coluna à direita. Supondo que eu quero uma coluna que fique entre a 2 e a 3. Então, no caso, ela vai estar à direita da 2. Se eu clicar com o botão direito, eu posso vir aqui e inserir coluna à direita. Olha o que eu observo, que entre as colunas 2 e a coluna 3, abriu para mim uma nova coluna. Então, essa nova coluna eu vou chamar ela de coluna 3. E essa daqui passa a ser a coluna 4. Da mesma forma, eu consigo inserir também linhas. Por exemplo, se eu vier aqui, eu quero uma linha entre a 2 e a 3. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito e vou escolher uma linha acima. Agora, essa linha aqui, para mim, se tornou a linha 3. Essa daqui, 4. Essa daqui, a 6, 7, 8. Ok. Na verdade, né, essas representações aqui é só para a gente ter uma noção, mas essa daqui já é a primeira linha, né? Então, no caso aqui seria 2, 3, mas é só para a gente acompanhando a lógica. Da mesma forma que eu consigo colocar linhas, eu consigo tirar linhas também. Consigo tirar linhas e tirar colunas. Por exemplo, se eu vier aqui, botão direito em cima da coluna 2, isso pode ser em qualquer lugar da coluna 2. Pegar, por exemplo, essa célula aqui. Vou vir e excluir essa coluna. Ok. Agora a coluna 2 sumiu. Isso indica que agora eu só tenho 3 colunas novamente. Então agora eu vou mudar aqui o nome delas para a gente ir acompanhando o que está acontecendo. Beleza. Agora eu posso também excluir uma linha. Na verdade, eu vou até excluir essa linha aqui, que ela até já está errada. Mas eu vou excluir, por exemplo, essa linha. Ok, agora essa daqui é a linha 4, essa daqui é a 5, essa daqui é a 6. Eu também consigo inserir mais de uma linha por vez. De acordo com a quantidade de linhas que eu seleciono, é a quantidade que eu posso adicionar. Por exemplo, se eu selecionar 3 células aqui, lembrando que célula, quando eu utilizar esse termo, eu estou me referindo ao conjunto de uma linha com uma coluna. No caso, o encontro de uma linha com uma coluna, a gente chama de célula. Então, por exemplo, se eu selecionar essas 3 células e clicar com o botão direito, agora ele já está me dando a opção de inserir 3 linhas acima ou inserir 3 linhas abaixo.
Se eu fizer 3 linhas abaixo, olha que interessante. Entre a linha 3 e a linha 4, foi adicionado 4 linhas. Para adiantar minha vida, eu vou só recortar isso aqui, colar em cima. Beleza, então, pessoal. Da mesma forma, funciona também com colunas. Por exemplo, eu quero adicionar 2 colunas à esquerda, desculpa, à direita da coluna 2. Vou selecionar as duas, botão direito, inserir 2 colunas à direita. Então, a gente percebe que essa questão de inserir e remover colunas é bem simples. Colunas e linhas, né? Obviamente. Porque você consegue fazer isso simplesmente clicando onde você quer e adicionando. Então, no caso aqui agora. Alguém vai fazer uma pergunta? Parece que alguém abriu o microfone ou foi impressão? Beleza, então. Qualquer coisa, gente, é só... Você pode me interromper aí se não estiver entendendo alguma coisa. Ou pode levantar a mãozinha, mandar mensagem no chat. O que vocês acharem melhor, tá bom? Ok, então. Beleza, então agora essa daqui se tornou a coluna 3. Essa daqui a 4. E essa daqui a 5. Beleza? Agora a gente vai ver a questão de como que a gente une as células. Isso a gente chama de mesclagem. Mesclar alguma coisa quer dizer unir, juntar. Por exemplo, eu vou inserir uma linha aqui acima. E essa linha eu quero que seja o meu título. O título do que eu estou trabalhando nessa tabela. E eu quero que ele ocupe todo o tamanho da minha tabela. Ou seja, ele tem que começar aqui e vir até aqui. Para isso, eu seleciono as 5 células que a gente tem. Clico com o botão direito e venho aqui, olha, em mesclar. Mesclar células. Agora observa que o título ele ocupa toda a largura da minha tabela. Beleza? Agora, o que a gente pode fazer para deixar esse título mais característico, né? Um título mais apresentável? Eu posso selecionar ele e aplicar algumas daquelas formatações que a gente aprendeu na primeira aula. Eu posso vir colocar em negrito, centralizar, posso aumentar um pouco o tamanho, agora proporcionalmente ele está maior. Posso vir aqui, olha, e diminuir o tamanho dessas colunas para o númerozinho ficar na frente, olha. Ótimo. Vou diminuir também o das linhas, para não ficar maior do que os da coluna. Beleza, então aqui eu já começo a ter uma estrutura de como que funciona linhas e colunas. Outra coisa que a gente também consegue fazer, mesclar colunas, por exemplo. Supondo que eu quisesse que a coluna 3 e a coluna 4 se tornasse uma coluna só, né? Eu poderia vir aqui, selecionar todas as células dela, botão direito e mesclar. Aí o texto, né, se uniu, porque agora eu só tenho uma única célula, né, que ocupa o espaço referente às 2 colunas e às 20 células, né, que a gente tinha aqui. Porque se a gente fizer uma continha rápida, a gente observa que daqui até aqui eu tenho 10, aqui eu vou ter 10. Então aqui eu tinha 20 células. Eu uni as 20 células, tornando elas uma célula só. Eu poderia ter feito isso também em uma escala menor, né? Eu poderia ter juntado apenas essa parte de baixo. Aí eu teria uma mesclagem que não pegaria as 2 colunas inteiras, mas pegariam praticamente todas as linhas, correto? Essa questão da mesclagem, você pode mesclar o que você quiser. Você pode mesclar, por exemplo, só esse conjunto aqui, olha, de 4 células. Você pode mesclar esse conjunto maior. Então, sim, a mesclagem ela vai depender do que você quer fazer, do que você precisa fazer, tá bom? Deixa eu reduzir um pouco o tamanho dessa tabela para mim mostrar uma outra coisa. Agora, supondo que a gente queira aumentar o espaço interno de uma célula. Na verdade, eu não vou usar o termo aumentar, que esse termo eu vou usar depois. Eu vou usar o termo distribuir, que é o termo correto. Supondo
que dentro dessa célula aqui, olha, essa célula que está na linha 1, na coluna 2, eu queira criar divisões, eu queira dividir elas em pedacinhos menor. Como que eu poderia fazer isso? Se eu vier aqui com o botão direito em cima da célula que eu quero dividir e clicar nessa opção aqui, olha, dividir célula, vai ser aberto esse menuzinho para mim, onde eu tenho que dizer em quantas colunas e quantas linhas eu quero fazer a divisão. Supondo que eu queira dividir aquela célula em 3 pedacinhos verticais, ou seja, uma linha só com 3 colunas. Eu venho aqui e clico em dividir. Agora, olha que interessante. Dentro dessa célula, eu tenho 3 repartições, onde eu posso colocar formatações diferentes. Ó. Formatações diferentes. Então, sim, supondo que eu precisasse, né, dividir por algum motivo essa célula em pedacinhos menores, eu poderia fazer isso, mas eu vou deixar elas aqui todas iguais, né, só para a gente visualizar melhor. Ok, e supondo que eu também quisesse fazer isso na célula de baixo, mas agora eu não quero 3 pedacinhos na vertical, eu quero 3 pedacinhos na horizontal. Posso também? Essa célula aqui ela não está muito grande, eu vou aumentar ela aqui só um pouquinho para a gente ver melhor o que eu vou falar. Então vai ficar um pedaço aqui, um pedaço no meio e um pedaço embaixo. Dividir célula, agora vai ser uma única coluna, porém com 3 linhas. Olha que interessante, agora eu fiz a mesma divisão que eu já tinha feito antes, porém, na verdade eu vou colocar C, D, D, E, e F. Ok. Poderia fazer também uma repartição que pegasse tanto linhas e colunas, ou seja, eu quero criar como se fosse uma outra tabelinha aqui dentro. Vamos supor de 3 por 3, que aí vai juntar essas 3 colunas com essas 3 linhas. Ótimo, podemos fazer isso também. Dividir. Agora eu quero 3 linhas. Opa. 3 linhas com 3 colunas. Agora eu juntei o que eu tinha antes com o que eu fiz depois. Só colocando essas letrinhas aqui, que serve para a gente visualizar melhor. Então, a gente, com essa opção de divisão, a gente consegue perfeitamente fazer subdivisões dentro da nossa tabela, que é uma coisa assim bem bacana, né, de fazer. Agora, uma coisa que a gente já começa a observar, que é o seguinte, inclusive essa eu quero até que vocês me respondam. Quando a gente começa a escrever aqui na nossa célula, ou quando a gente aumenta o tamanho dela, a gente observa que a parte escrita ela fica em cima da célula. Supondo que eu quisesse que ela ficasse no meio da célula, no meio, no caso, pegando o eixo vertical, não o eixo horizontal. Vocês fazem ideia de como a gente poderia fazer isso? Ou pelo menos como a gente chegaria nesse resultado? Alguém tem alguma ideia? Alguém que talvez já tenha trabalhado com tabelas, que conheça um pouco? Pessoal, a Dara não faz ideia. Johnny, tem ideia de como? Também não. Beleza. Agora a gente vai entender, aí eu vou mostrar para vocês algumas formatações próprias da tabela. Porque se eu viesse aqui simplesmente e colocasse o texto centralizado, eu estou alinhando ele com a margem, considerando o eixo horizontal, no caso, esquerda e direita. Tem algumas pessoas que poderiam falar assim, é só você quebrar a linha e colocar ela no meio. Só que se vocês observam que quando eu quebro uma linha, ou seja, quando eu pulo para a linha de baixo,
Eu não estou centralizando o meu texto, eu estou simplesmente quebrando de uma linha para outra. Para isso fazer o que eu quero, eu tenho que trabalhar nas propriedades dessa tabela. Ou seja, eu tenho que definir que quando eu começar o meu texto dentro dessa célula, ele não vai começar pela parte superior, ele vai começar pelo meio. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito, vou descer aqui e vou ver as propriedades da tabela. Dentro das propriedades da tabela, eu vou mostrar cada uma detalhadamente. A gente tem alinhamento ao centro. O alinhamento ao centro, Deisiane, foi o que eu mostrei agora. Se a gente alinhar ao centro, a gente está alinhando com base no eixo horizontal. Eu quero com base no eixo vertical, ou seja, eu quero que ela fique exatamente aqui, olha, nesse meio da célula. Então, eu vou vir aqui, olha, dentro das propriedades a gente tem tabela, coluna, linha, célula e cor. Mas o que eu quero mostrar agora é a opção de célula. Aqui a gente observa que o alinhamento vertical dessa célula ele está para início, ou seja, o texto ele começa no início da célula, ou seja, na parte de cima dela. Eu venho aqui e troco para centro. Agora sim, eu tenho uma célula perfeitamente alinhada ao centro. Ou seja, eu vou até colocar ela aqui no alinhamento à esquerda para a gente ver. Observa que agora eu tenho um espaço em cima e um espaço embaixo. Esse espaço em cima e espaço embaixo, eles são iguais. Isso indica que eu estou no meio daquela célula com base no eixo vertical. Se eu quiser ficar no meio horizontal, né, a gente já sabe que é só vir aqui e colocar as opções de centro. Aí vocês podem perguntar, o que é esse preenchimento aqui? Esse preenchimento tem a ver, pessoal, com essa distanciazinha. Vou dar um zoom aqui para vocês visualizarem melhor. Essa distanciazinha que a gente tem entre a borda da célula e o início dela. Olha, a gente tem um pequeno espaço aqui. Se eu vier e diminuir aqui, olha o que acontece. Eu vou chegar bem próximo à borda da célula. Podendo até, olha, ficar o limite... Ah, não, o limite é esse aqui mesmo. Ele ia falar que a gente conseguia chegar até um pouquinho mais perto. Não, mas isso aqui é o limite. Na verdade, se você diminuir o zoom, você observa que isso aqui é praticamente zero, olha. Bem coladinho, olha a diferença desse para esse. Então, por isso que é ideal deixar um poucozinho de preenchimento para você não ficar tão próximo, né? Lembrando que se você colocar muito preenchimento, o texto vai começar bem depois, ok? Então, vamos deixar aqui o recomendado, que é 1.76. Perfeito, então. Aí agora o que acontece? Quando você faz essa edição de alinhamento, você está fazendo ela apenas em uma célula. Então você observa que as outras células aqui, olha, se eu abrir qualquer célula aqui, olha o que eu observo. Elas não estão alinhadas no centro, né? Elas estão alinhadas com a parte do início, no caso com a parte do topo. Se eu quiser, outra coisa também que é interessante é a altura das linhas. Porque vocês estão observando que para mim abrir uma linha eu tenho que ficar puxando ela aqui e arrastando. Isso não é muito ideal. Se eu quiser trabalhar com a altura da linha, vamos supor que eu quero pegar essa linha 8 e quero aumentar a altura dela. Só que eu quero aumentar ela com um valor definido. Eu posso vir aqui, olha, em opção de linha. Aí aqui eu tenho a altura mínima, que na verdade já está na altura mínima, que é de 0,958 centímetros. Quase 1 centímetro, né? Digamos assim. Se eu vier aqui e aumentar para, por exemplo, 2 centímetros, agora eu tenho uma linha com 2 centímetros. E se eu quiser fazer isso para todas ao mesmo tempo? Eu venho aqui, seleciono todas as linhas, olha, fiz uma seleção completa. Para a gente fazer essa seleção sem se arrastando, né, igual a gente já conhece, eu clico na última, seguro o Shift e clico na primeira. Da mesma forma, eu poderia ter feito de cima para baixo. Eu clico na primeira e venho na última, ok? Aí agora eu vou definir. Eu quero que todas as linhas tenham 4 centímetros de altura. Acho que 4 foi muito. Colocar 2 centímetros. 2 centímetros de altura.
Porém, essas daqui que eu já editei, olha o que que acontece. Elas ficam com uma altura um pouquinho maior, porque elas já têm um preenchimento interno, ou seja, elas já têm alguma coisa que faça com que elas sejam maiores. Então, no caso, eu poderia vir aqui e editar elas por dentro, ó. Ó, aí aqui agora, no caso, elas estão ocupando 3 centímetros, por causa que, no caso, são 3 linhas de 1 centímetro cada uma. Deixa eu colocar essas daqui também com 1 centímetro cada uma. Ok. Essa daqui está com 2. Ah, tá. Essa daqui está no padrão da de baixo. Beleza. Essas daqui que tem mais de uma linha internas, elas vão ficar no padrão delas, né? Porque se eu definir que a altura mínima é 2 centímetros, no caso, para essas daqui eu defini como 1. Se eu colocar menos do que 1, a visualização fica até ruim de ver, olha. 0,5, por exemplo. Ela nem aceita por causa do tamanho da fonte, que eu teria que diminuir o tamanho da fonte interna. Isso. Ok. Ótimo. Agora eu consigo colocar um valor mínimo. Perfeito. Só que o que a gente observa? Quando a gente diminui muito, a visualização fica comprometida. Então, supondo que eu tivesse aqui numa visualização menor, fica já complicado de ver o conteúdo interno dessa linha, no caso. Ok. O que mais que a gente pode fazer dentro de uma célula? A gente pode... esse aqui é interessante também, a ordenação. Eu vou criar aqui o exemplo que eu já tinha falado que eu ia criar antes, que é o exemplo de uma lista de alunos, né? Vou criar aqui uma tabelinha normal, inserir tabela 3 por... pode ser 3 por 7. Vou definir essa primeira linha aqui com o título da minha tabela. O título da minha tabela é lista de alunos. Aqui eu tenho a matrícula deles. Aqui eu vou ter o nome deles. E aqui eu vou ter a nota deles, por exemplo. Ok? Aí, agora eu vou ter o número de matrícula. Então, no caso, eu estou matriculando os alunos. Então, a matrícula vai seguir uma sequência. 001, 002, 3, 4 e 5. Ok? Agora, os nomes vão ser na medida que os nomes foram chegando, né? Primeiro veio o Lucas Santos. Depois, Pedro Augusto. Depois, o Daniel Ferreira. Depois, a Maísa Ferreira Fernandes, para não repetir o sobrenome. E depois, o Augusto de Paula. Ok. Agora eu vou lançar as notas desses alunos. Por exemplo, o Lucas tirou 10. O Pedro tirou 8,3. O Daniel tirou 9,4. Só notão. A Maísa tirou 6,5. A Maísa já foi pior. E o Augusto tirou 7,3, por exemplo. Ok, agora eu quero organizar essa lista de alunos. Eu quero aplicar uma sequência lógica, né? Uma sequência que eu vou conseguir trabalhar com ela depois. Aqui os alunos estão organizados pela matrícula, correto? Porém, se eu quisesse que eles ficassem em ordem alfabética, por exemplo, que eles ficassem de acordo com aquele AZ, no caso, eu poderia vir aqui, olha, e aplicar uma sequência lógica aqui.
Só que a primeira coisa que a gente vai observar, se eu selecionar essa coluna aqui para aplicar a ordem, né? No caso eu posso vir aqui, botão direito, ordenar, por exemplo, ordem crescente. Primeira coisa que eu já vou observar, as informações de matrícula, nome e lista de alunos vieram juntos, porque elas não estavam fixadas. Primeira coisa que a gente tem que saber, quando a gente define títulos, a gente tem que fixar eles. Então, eu vou clicar com o botão direito sobre esses dois e vou fixar o cabeçalho. Prontinho. Agora eu posso vir aqui na lista de alunos e aplicar uma ordem crescente, por exemplo. Observa que agora a ordem da matrícula está toda invertida, porém os alunos estão organizados em ordem alfabética, correto? Eu poderia organizar eles também por ordem de nota. Eu quero o aluno com a maior nota em cima e o aluno com a menor nota embaixo. Poderia vir aqui, botão direito, organizar, ordenar no caso, crescente. Ok, no caso eu fui decrescente, né? Ordenar, decrescente. Ok, agora a maior nota está em cima e a menor nota está embaixo. Então a gente consegue, dentro das nossas tabelas, criar essas sequências lógicas, seja por ordem alfabética, seja por ordem de números, né? Um número maior, um número menor. Eu poderia estar fazendo isso aqui, por exemplo, com orçamentos. Eu posso fazer, por exemplo, vários orçamentos de alguma coisa que eu queira comprar. Aí eu coloco o produto que eu estou querendo comprar, a loja e o preço. E aí eu posso fazer uma organização. Qual que é a loja que tem os menores preços? Na verdade, eu poderia aplicar dois filtros, né? Em uma eu coloco o preço e na outra eu coloco o frete, por exemplo. Em qual eu estou pagando mais frete, em qual eu estou pagando menor preço. No final de tudo, quanto que eu estou pagando. Eu posso colocar também condições de juros. Em uma eu consigo pagar de 6 vezes, na outra eu consigo pagar de 7. Mas talvez na de 7 o frete é mais. Então, sim, você consegue organizar suas coisas, fazer sequências lógicas muito simples, somente utilizando essa questão de ordenação. Inclusive, no exercício que eu vou pedir para vocês, vocês vão ter que fazer isso daqui. Vocês vão digitar uma tabela, vão aplicar algumas edições nela e depois vão organizar ela para mim ver se vocês realmente estão acompanhando o conteúdo, tá bom? Dentro dessa parte aqui, distribuição não compensa mostrar agora. Beleza, não vou entrar tanto em detalhe nas outras coisas não. Eu quero mostrar para vocês as propriedades da tabela. Primeiro aqui a gente tem propriedade de tabela. Essa propriedade de tabela aqui, ela é referente à posição que a tabela ocupa com relação ao documento. Eu vou diminuir um pouco a largura dessas colunas. Isso foi pouco. Ok, aqui dá para a gente ver melhor. Então, o que a gente percebe? Olha, essa tabela está alinhada à esquerda. Então, você observa, olha o desenhozinho aqui, olha, ela está alinhada à esquerda. Se eu quisesse que ela ficasse no centro desse documento, eu poderia vir aqui e selecionar centro. Agora, observa que tanto à esquerda quanto à direita, a gente tem a mesma quantidade de espaço. Se eu alinhar à direita, agora ela está alinhada, olha, à borda da direita. Então, essa questão desse primeiro menuzinho que abre aqui, seria apenas isso, olha, esquerda, direita e centro. Lembrando que quando você alinha à esquerda, você tem um pequeno recuo que você pode aplicar caso seja necessário. Mesmo que a tabela esteja alinhada à esquerda, ela fica um pouquinho mais para fora, tá bom? Essa questão da coluna eu até mostrei sem querer, mas no caso seria a mesma ideia da linha aqui, olha, de você definir a largura de uma coluna. Então, por exemplo, essas daqui estão com 4 centímetros. Então, olha o que a gente observa. Essa primeira coluna, ela começa aqui em 0. Olha, tá aqui na marca 0, a gente tem 1, 2, 3,
4 centímetros. Ó, tá nesse rumo aqui, ó. Certinho nesse rumo. Tanto que se eu vier aqui, olha, eu consigo alterar a largura dela daqui por cima. Mas vamos voltar ela aqui para 4 centímetros. O próximo começa em 4 e vem até 8. O próximo começa em 8. Na verdade, eu alterei a largura aqui, né? Ó, 4, 4 até 8. Depois 8 até 12, ok? Isso é para definir largura. Nessas opções de linha aqui eu já mostrei, né? Seria a altura mínima da linha. Aqui seria essa fixado, no caso é para quando a gente tiver que fazer uma ordenação. Essa parte aqui, ó, não entrar na nossa ordenação. Permitir que as linhas ultrapassem seria quando você quisesse que a linha viesse até depois aqui da margem. Célula seria aquela questão que eu já mostrei para vocês, né? De começar no início, no meio ou no fim. E essa questão de cor aqui também é bacana, é para você definir a cor da borda da tabela. Por padrão, ela já vem preto, mas eu posso vir e colocar um vermelho, por exemplo. E posso vir e aumentar a espessura dessa borda. Olha que interessante, agora você tem uma borda bem mais grossa, né? Uma borda mais visível na cor vermelha. Você pode vir e colocar ela também, por exemplo, na cor verde. Você pode colocar, né, a cor que você quiser. Tem a cor de fundo também, né, que aí vai definir o cor de fundo daquela célula em específico. Se eu quiser aplicar a todas as células, eu tenho que selecionar todas elas e colocar a cor que eu quiser. Lembrando que a cor que você coloca impacta diretamente na visualização do seu documento, da sua tabela, né? Então, no caso, optem por cores um pouco mais leves de serem visualizadas, né? Que isso vai ajudar a visualização do conteúdo. Deixa eu só ver a pergunta aqui. Você fixou só a linha 2 ou precisou fixar a 1 e a 2? Não, no caso eu fixei, quem perguntou foi a Deisiane. Deisiane, eu fixei essas duas linhas aqui, olha. Tanto que quando eu venho aqui linha, ele até está falando que eu tenho duas linhas fixadas. Só que eu não fixei por aqui, eu fixei por aqui, ó, botão direito, fixar. No caso aqui agora está liberar, por causa que agora não está mais fixado, né? Se eu vier aqui agora, ó, observa que eu não tenho mais linhas fixadas. Se eu quiser fixar essas duas, eu tenho que vir aqui, botão direito, fixar. Aí agora, quando eu aplicar uma ordenação, elas não vão ser mais, não vão aplicar aqui. Na verdade, eu vou aplicar até uma cor aqui diferente para dar um destaquezinho maior nesse título. Ok. Beleza? Ok. Que mais que a gente consegue fazer aqui também? A gente consegue... dessa parte de tabela simples, eu acho que já foi tudo, né? Eu quero mostrar agora para vocês as tabelas dinâmicas, que são as tabelas que têm um pouco mais de recursos. Aqui tem umas outras edições, mas não vem ao caso mostrar agora. É só essa opção de link aqui que eu acho bacana também de mostrar antes da gente terminar essa parte. Por exemplo, supondo que você queira colocar um link dentro da sua tabela, né, para você trazer alguma informação externa que complemente aquilo que você está mostrando ali. Então você pode, por exemplo, vir aqui com o botão direito, inserir link e colocar o link do que você quer. Olha que interessante, ele já trouxe aqui para mim linkar com outros documentos que eu tenho. Por exemplo, se eu quiser linkar com essa aula que eu dei aqui, olha. Essa foi uma aula também sobre tabelas, mas foi para outra turma. Então eu posso vir aqui, clicar, e aqui agora eu posso definir o nome, olha. Eu posso vir aqui ó, e colocar aqui, ó, link aula tabelas, por exemplo. E vou vir aplicar. Professor, tá difícil visualizar aqui esse azul no verde. Tem como melhorar isso? Com certeza, pessoal. A gente vem aqui, olha, muda a cor para preto. Pode tirar esse sublinhado, colocar em negrito,
centralizar e aumentar. Agora, olha que interessante, eu tenho uma visualização boa, vamos supor, depois que eu visualizo, no caso aqui não tem nada a ver com o que eu estou fazendo, né, obviamente, mas supondo que fosse uma informação que completasse o que eu tivesse aqui, eu poderia vir e clicar aqui, olha, eu já ia ser direcionado para outra aula de tabelas, inclusive é até a mesma tabela, né, que eu mostrei lá. Aí, por exemplo, se você quisesse melhorar a visualização aqui, vocês podem vir selecionar todo o conteúdo, centralizar eles, colocar a célula para começar no centro, pegar as opções de linha, colocar uma altura de linha mínima de 1,5 cm. Olha que bacana. Só com isso você já deixou o seu documento com uma visualização bem melhor. Vou aumentar um pouco esse daqui também. Olha que bacana. Só com algumas edições você já conseguiu deixar a sua tabela bem mais dinâmica, né? Bem mais bonita. Mas vamos lá aos modelos prontos de tabela, que é o que eu quero mostrar agora para vocês. Quando a gente vem aqui em inserir uma tabela, a gente tem alguns modelinhos prontos. Esses modelozinhos prontos pode ser que venha a servir para vocês, mas a principal coisa que eu quero mostrar são os menus que a gente tem dentro dessas tabelas. Por exemplo, eu vou vir aqui em planejamento de produtos, né? Esse planejamento de produtos seria, por exemplo, de dentro de uma empresa, onde você tem ali, né, vários projetos em andamento e você quer definir o status desses projetos. E olha que interessante, ele traz aqui pronto para a gente um menuzinho, que onde eu clico nele, eu consigo selecionar qual status. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui 3 projetos, né? Eu vou colocar nomes bem genéricos. É o projeto 1, o projeto 2 e o projeto 3. Aí agora eu posso definir o status dele, ou seja, como que esse projeto está? Ah, o pessoal já começou a trabalhar nele, então ele está em andamento. Ah, o pessoal não começou a trabalhar nele, ele está não iniciado. Ah, ele já foi finalizado, então ele é lançado. E olha que interessante, se eu aumentar aqui um pouco, né, as nossas, a largura, né, dessa célula, eu consigo até visualizar por completo, né, o status desse projeto, né? Eu posso vir aqui, né? Esse é um modelo pronto, mas não quer dizer que eu não possa editar ele. Então, por exemplo, eu posso vir aqui na célula e colocar para o centro. Ok. Então, eu consigo trabalhar com esses menuzinhos prontos. Porém, eu consigo criar esses menuzinhos também. Olha que interessante. Eu vou pegar aqui, por exemplo, essa tabelazinha que a gente já tem pronta. E eu quero adicionar um novo campo aqui, onde eu vou colocar assim, se o aluno está reprovado, se o aluno está aprovado ou se o aluno está em recuperação, por exemplo. Então, o que vai acontecer? Eu vou tirar aqui essa linha, porque essa linha não tem nada a ver com o que eu quero falar agora. Vou mudar esse título aqui, não gostei dessa fonte. Deixar Arial mesmo, é o simples que funciona. E agora eu quero uma tabela aqui do lado, uma coluna aqui do lado. Botão direito, inserir coluna à direita, ok. Essa coluna ela não veio junto com o meu título, então eu seleciono as duas e mesclo para o meu título ficar ao centro. E agora eu vou pôr aqui a situação do aluno. Agora, para mim colocar a situação desse aluno, eu quero um menuzinho. Esse menuzinho é igual eu tenho aqui, olha, um menuzinho pronto. Eu vou clicar em arroba. Quando eu clico em arroba, aparecem várias opções dinâmicas para a gente. Onde eu vou mostrar cada uma dessas para vocês. Mas o que eu quero agora é apenas essa daqui, olha, menu suspenso. Dentro desse menu suspenso, eu tenho algumas opções prontas. No caso, esse status de lançamento aqui seria esse menu aqui, porém aqui.
Mas não é isso que eu quero. Eu quero criar o meu próprio menu. Eu vou vir aqui, olha, em novo menu. Acho que eu fiz rápido, né? Eu fiz e não falei. Ó, menu suspenso, novo menu. Aí agora em novo menu eu posso criar um nome para ele, né? Para mim poder identificar e poder utilizar ele depois também. Eu vou chamar ele de status. Status não, né? Situação aluno. Ou seja, eu vou definir, né, qual é a situação do meu aluno. Aqui eu vim com 4 opções prontas, mas eu posso definir também exatamente o que eu quero. No caso, a primeira situação é aprovado. A segunda situação é reprovado. E a última situação é recuperação. Recuperação, por exemplo. Recuperação. E eu não quero essa quarta opção. Então eu vou vir aqui na lixeirazinha e excluir ela. Aí agora eu vou definir como que essa opção vai aparecer para mim. Por quê? Se eu colocar esse menuzinho simplesmente desse jeito, todos os status vão aparecer iguais. Deixa eu aumentar um pouco aqui para dar para a gente visualizar melhor. Todos os status vão aparecer iguais. Só que eu quero cores para eles ficarem bonitinhos assim. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, olha, e vou editar eles. E eu vou vir aqui, olha, nessa opçãozinha e vou clicar na cor. Aí eu tenho as cores, aqui, ó, vou personalizar. Eu tenho cor de texto e cor de fundo. A cor de texto, por exemplo, eu quero que o aluno aprovado apareça verde, com o fundo verde também. Só que eu vou colocar um verde que dá destaque, né? Um verde assim, por exemplo. Ok. Aí agora observa que já ficou até verdinho aqui. O aluno reprovado, eu vou vir aqui em personalizar. E eu quero que ele fique vermelho com o fundo vermelho também. Vou colocar um vermelho que dá para ver o vermelho do fundo, né? Esse aqui, por exemplo. Gente, lembrando que isso aqui é uma paleta de cores, tá bom? Então, uma paleta de cores, você consegue brincar aqui, olha, entre as cores e achando a tonalidade que você quer. Então, às vezes, você quer uma tonalidade um pouco mais escura, um pouco mais clara. Então, aqui você consegue uma cor do jeito que você quer, né? E o recuperação, porque o que acontece? Se a gente não definir como que será a recuperação, se a gente não definir qual a cor que a gente quer, a gente vai ter que usar essas coresinhas prontas. Eu não acho, né, que seja interessante essas cores. Então eu vou vir aqui, olha, eu quero o texto amarelo com fundo amarelo também. Ó. Então eu vou chegar aqui próximo ao amarelo e vou pegar aqui uma cor que fique bacana. Ó. Essa daqui. Ó. Ok. Beleza, agora eu já tenho o status para cada um deles. Por essas notas, né, que o pessoal está aqui, ninguém vai ficar de recuperação. Mas vamos colocar esse cara aqui, ó, com uma nota 6. E esse cara aqui com uma nota 3. E agora a gente vai definir o seguinte. O aluno que tiver tirado de 7 para cima, ele está aprovado. De 5 até 7, ele está em recuperação. E abaixo de 5, ele está reprovado. Então, eu vou vir aqui, olha, e vou copiar esse menu. Eu vou copiar esse menu. Aqui, olha, para as células de baixo. Que aí agora eu vou definir o status de cada aluno. Beleza, esse daqui está aprovado também. Esse 6 está em recuperação. Ou seja, ele tem que aumentar a nota dele para ele passar. Esse daqui, olha, que está com 3, ele está reprovado, porque agora ele já está abaixo do limite. E esse 6,5 está em recuperação. Então, supondo que eu tivesse uma lista enorme, 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 com vários alunos, e eu quisesse saber quais alunos estão aprovados, eu poderia vir aqui, filtrar a nota deles
e os que tivessem na parte de cima estariam aprovados. Ou eu poderia fazer um inverso, eu poderia vir aqui, olha, filtrar por ordem decrescente. O que que ia... Desculpa, ordem crescente no caso, né? Ordem crescente. O que que ia acontecer? Na parte de cima iam ficar os alunos que estão reprovados e na parte de baixo ia ficar os aprovados. Então, criando essas opções dinâmicas, né? No caso esse menuzinho dinâmico, você tem uma praticidade muito grande de de organização. E fora que isso aqui é muito mais bonito, que igual, por exemplo, o aluno que está em recuperação, você foi lá e aplicou uma nota para ele, a nota dele agora é 7, você vem aqui, olha, e muda o status dele agora para aprovado. Ah, esse daqui aumentou a nota dele para 8,5. Você vem aqui, olha, e muda para aprovado. Então, assim, você tem uma dinâmica muito grande, você tem uma praticidade no seu serviço, no seu trabalho muito grande. Lembrando, gente, que aqui eu dei um exemplo. Você poderia fazer um menu para o que você quisesse. Sim, não, verdadeiro, falso, ok. Igual aqui tem lançado. Então, sim, esse menu são opções que você sempre vai estar escrevendo e que você consegue personalizar elas do jeito que você quiser. Dentro dessas opções dinâmicas também, o que a gente tem? Deixa eu mostrar aqui que aqui está com espaço livre. Olha, colocando uma arroba, a gente tem a opção de pessoas, no caso, para você pegar pessoas que você tem dentro do seu e-mail e trazer para cá. Igual, por exemplo, isso aqui são alunos minhas de outras turmas, eu consigo vir aqui e citar um e-mail de uma pessoa. O que é bacana disso aqui também? É que quando você trabalha com um documento compartilhado, é interessante que às vezes você cite a pessoa numa parte daquele projeto ou naquela parte daquele documento. Fazendo essa opção aqui, você consegue citar pessoas. No caso, como o meu documento não está compartilhado com ninguém, qualquer pessoa que eu citar aqui, a pessoa não vai ver. No caso, a primeira coisa que eu teria que fazer é compartilhar esse documento com as pessoas, né, que vão estar trabalhando comigo, para então, na hora que eu citasse elas aqui, elas vissem que elas foram citadas. Tipo aquela ideia que eu mostrei na aula de comentários, né? Na primeira aula que eu falei sobre comentários. A gente consegue também colocar datas, por exemplo, vou pegar aqui a data de amanhã, dia 30 do 3. Eu posso vir e colocar uma data, olha. Tanto que, olha que bacana, quando eu passo o mouse em cima de uma data, ela já aparece aqui para mim, olha, quinta-feira, 30 de março, amanhã. Eu poderia vir aqui e agendar uma reunião. E olha que interessante, ele veio para o meu Google Agenda. Ele vai abrir aqui o dia de amanhã, o dia 30 de março, e vai me dar uma opção de criar. Olha que interessante. Ele me deu uma opção de criar uma reunião. Ele pegou por padrão o nome desse documento, né? Supondo que isso aqui fosse um projeto. Ele já iria trazer aqui, olha, reunião do projeto tal. Aí ele já veio me sugerindo uma hora, né? Porque é uma hora que eu tenho livre na minha agenda, meio-dia, meio-dia e meia. Aí eu poderia vir aqui, olha, adicionar as pessoas, né, que eu quero colocar na minha reunião. Eu quero colocar o Johnny, por exemplo, na minha reunião. Venho, adiciono o Johnny. Quero colocar o Thierry Santos. Venho, adiciono ele. Então, assim, você tem uma praticidade muito grande de uma ferramenta que comunica com outra. O que mais que a gente consegue estar colocando? Olha, eu consigo vir programar também o jeito que eu quero ver. Aqui, no caso, está escrito assim, mas se eu quisesse escrever no padrão, como se fosse o padrão americano, né? Mas não é o padrão americano, que mostra o ano, o mês, depois o dia. Poderia vir aqui e mudar para apenas 30 de março. O que mais que a gente tem aqui também? Outro recurso dinâmico que eu tenho é esse menu em suspenso, eu já mostrei. Ata de reunião, esse é muito bacana também, porque, por exemplo, se eu vier e criar um evento, né, igual eu estava criando, e colocar uma ata nesse evento, eu consigo puxar ele para aqui. Rascunho de e-mail, por exemplo, para quem que eu quero mandar um e-mail, qual o assunto. Aí ele vai, se eu clicar aqui, olha, ele vai abrir lá dentro da minha ferramenta, no meu Gmail. Ó, abriu aqui o meu Gmail.
No caso, como aqui eu criei vazio, ele vai vir vazio também. Ó, mas eu vou dar um exemplo aqui, ó. Deixa eu pegar uma pessoa aqui, pegar o Johnny. Cadê o e-mail do Johnny? Eu não tenho o e-mail do Johnny de cor. Deixa eu pegar, por exemplo, o meu e-mail então. Ok, o assunto é aula, turma de 29/3/2023. Ok, quando eu clicar aqui no e-mail, olha que interessante, ele já vai abrir para mim um e-mail com o destinatário que eu escolhi, com o assunto que eu escolhi. Olha aqui, olha, que interessante. Olha a minha conta com o assunto que eu determinei. Beleza. Outra opção que a gente tem aqui também, pegar agenda, eventos da agenda, igual por exemplo, olha, na minha agenda eu tenho esses eventos aqui, olha, inclusive a aula de hoje é um evento na minha agenda. Eu posso vir aqui e colocar esse evento aqui, olha. Aula, turma D, cursos, formações. Eu sei que é uma chamada do Google Meet, que ela está acontecendo agora. Se eu quisesse copiar o link, eu poderia vir, copiar e colar. É o link que ele vai jogar dentro desse evento. Eu também consigo colocar links para outros documentos. Documentos que, por exemplo, eu já trabalhei em outras aulas, por exemplo. Esse documento aqui dessa aula, eu posso vir e colocar ele aqui, olha. Aí eu consigo vir, olha, abrir ele. Então, sim, esses recursos dinâmicos, eles geram uma interação muito grande dentro da sua tabela. Essas duas opções aqui seriam literalmente para você colocar uma tabela dentro da outra. Por exemplo, eu posso vir aqui, ó, num espaço em branco, colocar uma arroba, e dentro aqui eu já colocar, por exemplo, planejamento de produtos, que é literalmente a mesma tabela que eu já estava trabalhando aqui, olha, só que eu coloquei ela em branco de novo. Ou eu poderia colocar essa outra aqui também, que é a de controle de revisões, que aí no caso as opções são não iniciada, em andamento, em análise e aprovado. E eu também consigo editar essas opções. Por exemplo, supondo que eu queira, né, uma tabelazinha dinâmica assim, só que em vez de pegar essas opções, eu quero acrescentar mais uma. Eu quero acrescentar, por exemplo, reprovada. Isso é um menu de análise, então algo foi reprovado, né? Ou eu posso vir apagar uma. Então, sim, gente, essas opções elas são 100% editáveis. Outra coisa também que é interessante, quando você. Foi até bom ter feito isso aqui. Quando você edita um menu, ele te fala o seguinte: olha, dentro do seu documento tem mais desse menu aparecendo. Você quer mudar todos de uma vez? Supondo que eu mudar só nessa instância, os outros não vão ser afetados. Olha que interessante, ó. Tá vendo que aqui eu tenho três opções? Supondo que eu queira tirar essa opção de recuperação. Agora o aluno só está aprovado ou reprovado. Se eu tirar aqui e salvar, se eu salvar só nessa instância, ou seja, se eu salvar só naquele menu, os outros ainda vão continuar aparecendo o menuzinho de recuperação. Porém, se eu vier aqui, olha, editar, apagar e salvar para todos, agora todos só vão aparecer a opção de aprovado e reprovado. Da mesma forma, se eu editar, adicionar uma nova opção, recuperação, aplicar aqui, ó, a ediçãozinha de fonte igual eu mostrei para vocês. Vou pegar uma pronta aqui. Ok. E salvar para todos, olha que interessante, a nova opção. Ah, tá, só essa daqui que não vai dar, por causa que essa daqui, ela estava separada quando eu salvei a primeira vez. Então é meio que eu tirei ela do grupo. Ela ficou excluída. No caso, essa daqui eu teria que colocar manualmente. Recuperação.
Mas como eu coloquei uma corzinha padrão, né? Coloquei essa daqui. Pronto, agora todas estão iguais. Perfeito? Com isso a gente já consegue fechar o conteúdo. Agora a gente pode ir para a parte final, que eu quero trabalhar com vocês um exercício prático. Deixa eu só bater um olho aqui no planejamento dessa aula que eu mando para vocês. Inclusive, pessoal, quem recebe o convite lá no e-mail, sempre reforçando, eu peço que vocês aceitem lá para mim ter noção que vocês estão recebendo o conteúdo e tal, para a gente trabalhar com a dinâmica bacana, né? Revisão, inserir, como funcionam, linhas e colunas, modelos, edições, divisão, ordenação, exclusão e propriedades. Perfeito, atingimos todo o objetivo da aula. Agora, pessoal, eu preciso, né, de um voluntário, alguém que queira fazer o exercício prático aqui junto com a turma. Quem se disponibiliza, né? Quem está fazendo aí a aula no computador e poderia estar fazendo junto com a gente agora? Pessoal, deixa eu olhar aqui na lista, né? Mais fácil. A Darlene, você participou na semana passada? Gabriela não consegue. Oi, eu não participei não, mas não tô querendo não, Ítalo. Não, tudo bem, sem Vamos problemas. tentar outro aí, tá joia? Deisiane pode, perfeito, Deise. Você gostaria de estar participando do exercício prático? Uma janela, eu acho. Oi? Sim. Perfeito, então eu vou parar minha apresentação. Aí, tá, deixa eu só recapitular. No Meet eu vou lá apresentar, aí eu coloco a tela inteira ou uma janela? A tela inteira, que aí no Tá. caso, se caso abrir alguma outra janela, a gente consegue visualizar também, mas você pode ficar só dentro do Google Documentos mesmo, tá bom? Deu? Ainda não. Você tem que clicar e tem que clicar na telinha para você conseguir visualizar. Compartilhar. O meu compartilhar Tá cinza, né? transparente. É porque é o seguinte, não abriu um menuzinho aí, não tem uma telinha aparecendo? Uhum. Pega e clica nessa telinha que apareceu. Ai, eu acho que deu. Deu? Perfeito, perfeito. Uhum. Agora eu vou te pedir para você aplicar alguns conceitos que eu mostrei, só coisinhas básicas mesmo, tudo bem? Tá. Uhum. Primeira coisa, eu quero que você coloque uma tabela de 3x7. Ok, agora eu quero que você defina que a altura dessas linhas serão de 2 centímetros. Quer descer mais? Tá vendo que ia aparecer esse... pode clicar em ocultar aí que você vai conseguir ver bem. Isso. Ótimo. Agora eu quero que você mescle as 3 primeiras células. Ótimo. Agora a gente vai fazer uma tabela onde a gente vai cadastrar receitas, como se fosse um livro de receitas. A primeira coisa que você já pode definir, seleciona todas as células e coloca elas para iniciar no centro. Ótimo. Pessoal, o objetivo dessa... antes, só parando aqui com a Daisy, o objetivo dessa dinâmica é que vocês pratiquem o que foi mostrado na aula. Então, se caso eu pedir para ela alguma coisa que vocês tenham dúvida ou que vocês não saibam fazer,
aproveitem esse momento para perguntar. Então pode parar o exercício, pode perguntar, talvez alguma coisa que você não perguntou antes, mas queira perguntar agora, tá bom? Continuando então. Pode digitar aí para mim assim, minhas receitas. Ótimo. Agora, nas 3 células embaixo, você pode colocar nome, ingredientes e modo de preparo. Beleza. Agora, minhas receitas, pode colocar em negrito, tamanho 14, centralizado. Ótimo. Essa parte de baixo, você pode colocar ela em negrito também, tamanho 13, centralizado também. Todas ou só essas 3 mesmo? Só essas 3 por enquanto. Uhum. Agora, vamos supor que você fosse escrever. Na verdade, essa daí vai ser o primeiro exercício que eu vou passar, só que vai ser para vocês entregarem depois. Por exemplo, eu vou querer que você finalize esse quadro de receitas. Só que eu só agora vou começar com o que eu quero que ele seja. Escreva para mim o nome de uma receita que você gosta de fazer. Qualquer receita. Ótimo, bolo de cenoura, muito bom. Agora, você vai começar a listar os ingredientes dele. E a primeira coisa já vai vir aí, ó. Aí, na mesma célula ou é para mim? Não, tudo junto. No caso, essa linha é a linha toda da receita. Essa linha aqui. Isso. Não, no caso, essa linha que eu falo é por causa que a linha começa a linha de bolo de cenoura e vai até o modo de preparo. Aí agora você está criando uma lista do modo de preparo. Entendeu? Não, desculpa, você está criando agora uma lista dos ingredientes. Isso. Aí eu coloco todos os ingredientes nessa célula aqui? Não, é nessa célula, mas pode quebrar a linha. Ah, tá. Fazer mais de uma. Isso. Não. Não. Quebrar a linha que eu falo é pular para a linha de baixo, simplesmente. Ah, passar para aqui. Não. É só dar um enter no caso. Ah, entendi. Isso. Assim mesmo. Isso. Aí vou pôr sem quantidade, tá? Leite. Ótimo. Só alguns itens. Agora eu quero que você transforme essa lista em uma lista com marcadores. Não vou lembrar. Eu formatar? Eu vou deixar você pensar um pouquinho. Marcadores. Isso. Ótimo. Agora, o modo de preparo, você não precisa começar a digitar ele agora não, mas o modo de preparo, depois eu quero uma lista enumerada. Tudo bem? Tá. A lista enumerada é aquela assim, 1, 2, 3, por quê? Os ingredientes, eles não têm sequência lógica. Ovo, leite, farinha. Agora o modo de preparo já tem. Se eu fizer o passo 3 antes de fazer 1, não vai ter um problema? Sim. Ok. Então, a lista, o modo de preparo, ele tem que ser uma lista enumerada. Pessoal, muita atenção nesse exercício que eu estou passando aqui, que depois eu aguardo até semana que vem todo mundo me enviar esse exercício também. Só que ainda não terminou. Eu quero agora essa tabela, eu quero ela bonita, eu não quero ela preto e branco. Eu quero que você deixe ela bonita do jeito que você achar que ela fique bonita. Eu quero cor de fundo, eu quero cor... Não sei, eu não vou falar exatamente, mas eu quero que você seja criativa.
Hum. Isso que eu ia falar. A tabela ela tem que ficar visível, ela tem que estar legível. Então, na edição que vocês forem fazer, eu quero conseguir visualizar o que vocês fizeram. Lembrando, é só uma dica, Deisiane, se você colocar uma fonte mais forte, você pode mudar a cor da letra. Só uma dica. Ah, tá. Pode ser assim? Ótimo, perfeito, criativo, gostei. No exercício de vocês também, vocês não precisam trabalhar com a fonte padrão. Se quiser colocar uma fonte diferente, outra fonte que vocês gostem, pode colocar. Quem quiser pegar um gancho na semana passada e colocar uma imagem, pode fazer esse teste. Deise, eu quero uma imagem no fundo dessa tabela, uma imagem bem fraquinha de alguma coisa que seja relacionada com receitas, com culinária. Não, imagem você não precisa começar com a palavra de imagem, não. Acho que pode deixar na cor que tava? Pode, com certeza. Aí, Agora, esse exercício aí eu tenho já é que. começando a trabalhar a criatividade de vocês. É o que vocês acham bom. E não vai dar pra ver, porque a cor tá bela. Tenta fazer o seguinte. Pega essa imagem que você colocou. Aí agora, coloca ela na frente do texto, o ajuste dela. Agora, pega ali nas opções de ajustes. Pega a opacidade dela e diminui quase no zero. Isso. Agora, se você mexer um pouquinho no brilho e no contraste, vai te ajudar também. Se você achar que tá bom, tá bom. Tá bom. Agora, coloque essa imagem proporcional ao tamanho da tabela, né? E aí ela ficou um pouquinho pequena. No caso, essa imagem ela não precisa ser só do bolo de cenoura, não. Ela pode ser talvez uma imagem de fundo, que vai pegar na tabela toda. Ou se você quiser colocar uma imagem por receita também, pode fazer. Entendeu, pessoal? Vai ficar ao critério de cada um. Vamos supor que depois ali do modo de preparo, ela queira colocar resultado final. Olha que interessante. Coloca uma coluna para mim na frente de modo de preparo. Não precisa selecionar todas, não. Ó, Tá. calma aí, clica fora. Escolhe qualquer linha. Isso. Uhum. Você colocou à esquerda, coloca à direita. Isso. Aí você pode colocar assim, resultado final ou imagem ilustrativa, como vai ficar, o que você achar final, melhor. Isso. Aí agora você pega o bolo de cenoura, volta a opacidade dele. O brilho dele agora está um pouquinho estourado, por causa que você aumentou muito. Na verdade, olha que interessante, a gente tem um botãozinho ali de redefinir.
Desce um pouquinho. Aí agora você encaixa ele de acordo com o tamanho que está aí. Lembrando que depois que você colocar o modo de preparo, essa tabela vai crescer. Talvez seja interessante quando você for escrever o modo de preparo, que você talvez diminua um pouco a fonte do modo de preparo, porque no modo de preparo vai ter um texto grande. Isso na hora que vocês forem fazer o exercício, vocês vão perceber, tá bom? Mas diminui essa imagem para ela ficar só dentro aí desse quadradinho. Não tô conseguindo, né? Ah, consegui. Qual a opção de alinhamento que você pôs nessa imagem? Eu coloquei na frente. Na frente. Não tô conseguindo clicar, né? Peraí. Talvez se você colocar ela como ajustar ao texto, ela fica melhor. Isso, só que ela está identificando que ela está na terceira célula. Pega essa imagem, dá um Ctrl X nela, isso pode tirar ela para fora. Isso, agora ela está dentro da célula certa. Pode fazer isso não, hein? Ok. Você pegou na alça da direita aí e se alterou a proporção dela. Ah, tá. Ok, eu já vou considerar. Desse jeito aí eu consideraria. Lembrando que você está ajustando de acordo com o tamanho que ela está agora. Depois que você escrever o modo de preparo, ela vai aumentar um pouco mais. Uhum. Ótimo, perfeito. Então, pessoal, posso passar esse exercício para vocês? Vocês vão dar conta de fazer e me entregar até na semana que vem? Sim. Ótimo. Daniela, Gabriela, Jess, Johnny. Você vai preparar umas receitas aí, Johnny? Me mandar para mim ver? Johnny tá caladinho hoje. Marli, perfeito, pessoal. Eu vou tentar, tá, Ítalo, entendeu? Não não é meu forte não, tá bom? Preocupa não, meu amigo. Eu quero é que você pratique, que você tenha dificuldade, que você mande mensagem perguntando, manda e-mail. Professor, estou fazendo a edição da tabela aqui, não estou conseguindo mesclar a célula. Vou te ajudar. Não estou conseguindo aumentar a coluna. Era só com 3, depois eu resolvi. E lembrando, gente, que isso aqui é um exercício dinâmico. Se você achar que cabe mais uma coluna ali, mais uma coisa que envolve essa receita, pode fazer. Outra coisa que você pode fazer também, que já às vezes tira a dúvida de alguém. Seleciona as 4 colunas e aumenta a largura delas. Pode colocar aí cada uma com 4.5. Ótimo, já fica um pouco mais larga. Tá vendo aquela opção da margem lá de cima? No caso, seria a margem da página. Aqui? Clica fora da tabela. Isso. Tá vendo aquele triângulozinho azul lá em cima? Setinha azul? Uhum. Isso. Puxa ele um pouquinho mais pro lado. Isso. Isso. A tabela ela tem que acompanhar. Então, provavelmente, ó, clica na tabela. Vai ali, clica nas propriedades tabela. Tá, ela já está à esquerda. Clica no centro e volta ela para a esquerda. Ok. Isso aí, essa dica que eu estou dando é só para vocês conseguirem deixar ela maior. No caso, eu estou falando para vocês aproveitarem um pedaço maior da própria página. Eu só quero ver se você está trabalhando direitinho com os menus dinâmicos. Vai para a próxima página. No finalzinho aí clica Ctrl Enter. Não. Ctrl Enter. Que você já vai pular para a próxima página. Ótimo. Coloca uma tabela aí para mim de 2x2. Já é suficiente. Ok. Coloca
largura, altura, na verdade a altura da linha pode ser 2 centímetros. Linha. Já tá, isso, já foi até 2 automático. Agora eu quero, nessa segunda célula, um menu dinâmico com a opção sim e não. O sim verde e o não vermelho. Verde, sim, do lado. Opção de No caso, você tem que pegar e arrastar. Isso. Será que foi que não ficou? Porque você colocou só a cor de texto, no caso. Porque, por exemplo, você pode colocar o seguinte, olha, vai em personalizar, coloca o texto preto, ó, olha que interessante também, ó, vai no texto, coloca o texto preto. Tá. E o fundo verde. Aí você pode jogar ele pro verde lá de cima, do topo direito. Isso, vai ficar um verdão. E o não, você pode colocar ele no texto vermelho, no texto preto, do jeito que já tá, e o fundo vermelho. Agora você tem que apagar essas opções ali. As outras opções. E você tem que dar um nome também pro seu menu. Pode chamar ele de... o nome que você achar interessante. Perfeito. Ótimo. Interessantíssimo. Eu acho que você pegou todo o conteúdo da aula muito bem. Perfeito. Pessoal, o que vocês achou da aula? Mais alguém gostaria de fazer o exercício prático antes da gente encerrar a aula de hoje? Não. Deixa eu ver mais aqui na lista se tem mais alguém. Pode parar? Pode, por favor. Muito obrigado. Aguardo seu exercício até semana que vem, tá bom? Tá. Se caso na hora que você for praticar você tiver com qualquer dúvida, pode me mandar mensagem que eu te ajudo. Mas pelo visto você já pegou o conteúdo bem. Tudo aí que eu te pedi você fez com certeza. Rosa, Pamela, Marli, mais alguém gostaria de estar fazendo o exercício prático aqui junto com a turma? E na verdade o exercício prático, o exercício que vocês vão fazer é o mesmo. A diferença é que vocês começam ele aqui e aí vocês podem às vezes tirar alguma dúvida, né? No caso eu falo aqui junto com a turma, mas de qualquer forma na hora que vocês forem fazer sozinhos, vocês vão fazer, vocês podem me perguntar também, professor, estou tentando aqui e tal, não estou conseguindo tal coisa. Pode me mandar o documento, pode me mandar print, pode me mandar e-mail, do jeito que vocês quiserem, eu vou estar à disposição, tá bom? Alguém quer fazer alguma dúvida ou já podemos encerrar a aula? Tá tranquilo, pessoal? Depois eu vou estar disponibilizando essa aula gravada para vocês estarem acessando, tá vendo ela. O Arthur já me mandou aqui, já registrou a presença de todo mundo que veio, que assistiu a aula. Eu vou estar à disposição aqui nos próximos minutos, se alguém quiser me mandar mensagem no WhatsApp, pode ficar à disposição. Aguardo o exercício de vocês. Provavelmente ao longo da semana eu ainda mando um outro exercício de uma tabelinha que eu vou querer que vocês façam também. E agora vai ser o seguinte, pessoal, a gente vai estar sempre misturando os conteúdos. Porque, na verdade, o documento ele é formado por várias partes. Então, eu estou ensinando vocês a mexerem com cada parte separadamente. Tabelas, imagens, formatações, depois a gente vai ver outras coisinhas. Então, sim, eu sempre vou estar explorando o que a gente já viu com o que a gente está vendo agora. Igual, por exemplo, eu pedi a Deise para colocar uma imagem dentro da tabela. Se a gente já aprendeu imagem e já aprendeu tabela, a gente junta os dois conhecimentos, ok? No mais, desejo uma boa noite para vocês.
Fiquem com Deus. A Rosa tá falando das instruções, pode deixar. Na hora que eu mandar o exercício, eu vou detalhar direitinho o que eu vou querer que vocês façam, tá bom? Mas no mais, fiquem com Deus, boa noite. Aguardo vocês na semana que vem e aguardo os exercícios que eu vou mandar e esse de hoje também, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Boa noite.